Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, o Grêmio resiste, até joga bem, mas acaba eliminado pelo Flamengo. Um pênalti resolveu a parada. O Flamengo espantou a crise, afinal de contas? Vamos falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Eu não posso dizer que a classificação do Flamengo é injusta, não é merecida. Foi 3-0 nos dois jogos. É que não se trata apenas do jogo no Maracanã. Tem o jogo de Porto Alegre. E ele não pode ser desconsiderado porque o jogo do Maracanã começa 2-0 para o Flamengo. Num jogo em Porto Alegre em que o 2-0 ficou até barato, todos nós sabemos. Mas por que o Grêmio estava acreditando nesse jogo do Maracanã? Primeiro porque é da nossa história acreditar. E senão você nem vai a campo e assina um WO lá e perde por 3-0, como é do regulamento, né? E pronto, tá eliminado. Era 2-0, não era impossível. Ainda mais pelo que o Flamengo viveu nos últimos dias. Mas vamos lá. O Flamengo tem qualidade, o Flamengo tem jogadores do nível do Arrascaeta, por exemplo, e seria muito difícil mesmo. O Grêmio precisaria fazer um jogo perfeito. Não era nem quase perfeito. O Grêmio tinha que fazer um jogo perfeito. E eu não diria que foi um jogo quase perfeito, mas foi um jogo muito aceitável. Só que isso é pouco, né? Para você reverter um placar de 2-0. O Grêmio jogou bem. O Grêmio jogou bem. O que eu quero dizer com isso? O Grêmio teve a bola, talvez não a maior parte do tempo, né? Se a gente dividir a posse aí, mas o Grêmio conseguiu, com a bola, construir ações ofensivas. O Grêmio agrediu o Flamengo. O Grêmio conseguiu construir chances. O Grêmio esteve no campo ofensivo. O Grêmio tirou o Flamengo de uma certa zona de conforto por várias oportunidades. E o Grêmio soube se defender também. O jogo começa com uma grande defesa do Gabriel Grando, numa cabeçada do Bruno Henrique, em que ali para os supersticiosos já muda um pouco a questão da sorte, né? Que você pensa assim, opa, essa bola normalmente entraria, o Grando fez um milagre. Tá bom, estamos no jogo. E não foram muito mais chances que o Flamengo teve, tá? Com exceção dessa cabeçada do Bruno Henrique. E aí o Grêmio começou a chegar. Acho que o Cristaldo fez um grande jogo, Carbajo fez um grande jogo, Vijaçante, o Grêmio realmente com esses três meio-campistas povoou mais o meio, conseguiu ter controle de bola, o Bitelo se entendendo com o Soares, Soares fazendo o seu jogo de movimentação, mas de novo o Grêmio morreu justamente pelas chances desperdiçadas. Quando eu falo que o Grêmio tinha que fazer um jogo perfeito, é que as bolas criadas precisavam ter entrado. A bola que o Bitelo recebe pela direita, numa troca de passes maravilhosa, com dois corta-luzes, até chegar no Bitelo, o Matheus Cunha faz uma baita defesa. Ele chuta bem, chuta em cima, mas ali tinha que ter sido o gol. Quando o Ferreirinha faz uma jogadaça pelo lado esquerdo no segundo tempo e chuta, a bola sai do goleiro e beija a trave, ali tinha que ser o gol. Para ser o jogo perfeito, todas as chances tinham que resultar em gol. E como é do futebol, né, o Grêmio não fez isso. Chegou um recorte do segundo tempo em que o Flamengo, através do Gerson especialmente, e do Arrascaeta, começou a chegar mais, começou a frequentar mais a área do Grêmio. E o Flamengo é impressionante. Eu não vou aqui colocar na conta de uma ilicitude, porque nem é meu perfil. Tem um pênalti. Um pênalti que muitas vezes não é marcado a favor do Grêmio. Por isso que eu entendo a reclamação do Renato. Porque realmente os lances citados eles são muito verdade, né? Contra o Bahia, contra o próprio Flamengo. Em lances assim, a favor do Grêmio, não é marcado. Mas esse lance do Rodrigo Eli, a regra manda dar pênalti. Fazer o quê? É pênalti. Mas por que não é marcado para nós? É uma outra discussão. O Flamengo começou a frequentar mais a área do Grêmio e teve um pênalti. O Gabigol já tinha saído, o Pedro não estava em campo, o Arrascaeta foi para a bola e, com muita naturalidade, o Uruguai é um craque, resolveu a parada. O Grêmio resistiu até ali. Por que eu digo que resistiu até ali? Porque até os 28 minutos do segundo tempo, o Grêmio estava vivo. Com o que estava jogando, com a bola na trave minutos antes do Ferreirinha, com a presença de área que o Grêmio estava tendo no segundo tempo, inclusive, depois do primeiro tempo bom e no segundo tempo, inclusive, ainda dava. Porque se um gol saísse ali, o si, né? Mas a gente trabalha com isso também. Se um gol saísse ali aos 30 minutos, aos 35,
você teria, contando com os acréscimos, tá? Mais 15, 20 minutos, sei lá, para mais um golzinho. Se o gol saísse aos 40, primeiro gol, você teria mais 10 minutos para fazer mais um golzinho. Então o Grêmio estava vivo até os 28 minutos. Quando o Arrascaeta faz o gol de pênalti. Aliás, quando o árbitro marca a penalidade, porque dificilmente, né, a chance era muito grande do uruguaio fazer, ele acabou convertendo e ali não tinha mais esperanças, né? Porque aí são 3-0 e aí são 15 minutos para você fazer 3 gols. E aí tem uma aura, né? Tem uma neura do Grêmio com o Flamengo nos últimos anos. Eu preciso dizer para os mais jovens que o Grêmio já ganhou muito do Flamengo. Já bateu muito no Flamengo. Já meteu 6 no Flamengo. Já ganhou uma Copa do Brasil. Já meteu 6. Vocês ouviram o que eu falei? 6 no Flamengo. Já ganhou uma Copa do Brasil em pleno Maracanã, calando 95 mil pessoas. Esse jogo eu vi com os meus olhos. Como hoje. Estava sentado na frente da TV, junto do meu pai. O Grêmio vinha de Copa do Brasil 94, Libertadores 95, Brasileiro 96 e aí ganha a Copa do Brasil 97. Em cima do Flamengo de Romário. Isso aconteceu, meu caro jovem torcedor. É que o futebol mudou, é que o tempo passou e desde 2019 o Flamengo montou um timaço com muito investimento, né? E o Grêmio, ao mesmo tempo, né, desse período, depois de ter vivido um ápice, inclusive em 2017 e 2018, começa a cair. E nesses últimos anos o Grêmio realmente tem sofrido com o Flamengo. Mas isso vai mudar. Um dia isso vai mudar. Como já mudou em outros momentos. Como já foi invertido. É do jogo. Nós não estamos numa fase para encarar de frente o Flamengo. Faz parte. E se teria um momento para isso, seria esse? Talvez teria. Mas o Grêmio também está num ano que parece até, digamos assim... Parece até conformismo meu eu dizer que é um ano de reconstrução, mas né, gente? E eu acho que hoje essa análise pode ser feita, não antes do jogo. Antes do jogo a gente tinha que acreditar, o Grêmio chegou até uma semifinal e tinha que encarar de frente o Flamengo mesmo. Perdeu. Agora a gente tem que ver o saldo. Que ainda não está terminado, porque tem um brasileiro aí e a gente não sabe que posição vamos terminar. Mas chegar até uma semifinal de Copa do Brasil, depois de vir da Série B, montando um time interessante, gostoso de ver jogar. Eu vi o jogo hoje, o jogo de Porto Alegre foi mais assustador até, porque o Grêmio não jogou nada. O jogo de hoje, cara, foi um jogo que eu me senti orgulhoso. E não é derrotismo, não é conformismo, não é aceitar pouco, não é, cara, entender a realidade. Entender a realidade que o Grêmio hoje fez um bom enfrentamento contra um Flamengo que não jogou o que podia, sabemos disso, mas que o Grêmio fez um jogo para poder vencer a partida pelo menos. Acho que o Grêmio não merecia perder, tá? Se a gente for falar de justiça. Mas perdeu. Perdeu porque também não teve competência para fazer os seus gols. E com isso foi eliminado. E a gente precisa entender o porquê isso aconteceu. Acho que o Grêmio, como eu disse, fez um bom jogo. O João Pedro jogou bem. É difícil falar quem jogou mal. Mas aí vieram as trocas do Renato. E aí, em determinado momento, ele vai para o tudo ou nada, né? O tempo está passando, o segundo tempo, ele vai tentando o resultado. Aí ele tira o Bitelo, ele tira os dois meio-campistas, o Carbajo, que foi preservado contra o Flu, que vinha de uma lesão, o Cristaldo também vinha de uma lesão, não tinha tempo, não tinha condições para o tempo todo. Aí ele coloca o PP, que também é um jogador que está voltando. O Grêmio tinha muito jogador voltando de lesão ao mesmo tempo, visivelmente sem ritmo de jogo. Foi o caso do João Pedro Galvão, que é um jogador que veio do Fenerbahçe e que ainda está se adaptando, está no seu segundo jogo. Então como é que eu vou cobrar, né, mais, sei lá, entrosamento desse jogador? Que é um jogador que jogou anos no futebol italiano, estava lá no Fenerbahçe também, da Turquia, mas que não chegou ainda. E é natural que isso aconteça. Entra o menino Bessosi, Lucas Bessosi, seleção sub-20 da Argentina, muito rápido pelo lado esquerdo, mas sentiu o jogo. Assim, visivelmente sentiu o jogo. Ele estava perdido, estava ofegante, se atrapalhava com a bola, corria às vezes mais do que a bola. O jogo era muito grande para um menino. Um menino que tem que ser lapidado, trabalhado, mas que pela característica era um jogador que ele precisava, né? O Renato precisava ali nos minutos finais, algum cara do 1 contra 1, quando o Flamengo já estava retraído. Já estava segurando o resultado, estava mais recuado, não dava tantos espaços quanto, sei lá, normalmente o Flamengo dá quando joga para cima, quando ataca, quando
quando faz o seu jogo normal. Não era um jogo normal, já era um confronto eliminatório sendo decidido ali nos minutos finais. E aí o Bessosi teve muitas dificuldades, o João Pedro Galvão também. O Grêmio faz um gol com o Rodrigo Eli, que acho que até fez um bom jogo, apesar do pênalti. Foi culpa dele, né? Ele salta e o braço tá aberto, é algo normal, a cabeceia no braço dele. Infelizmente isso é pênalti. Ele faz um gol que ele estava impedido, mas acho que ele teve boa presença de área. O Grêmio assim não sofreu tanto. O Grando fez uma defesa no chute do Arrascaeta no primeiro tempo, aquela defesa nos minutos iniciais do Bruno Henrique, e só, assim, não teve muita. No segundo tempo o Flamengo chegou pouco. Começou a frequentar mais a área e tal, teve mais volume, mas o Grêmio se defendeu bem. Se defendeu bem e conseguiu ter a bola a ponto de construir boas chances. O problema é que essas chances não resultaram em gol. Então o Flamengo merece, obviamente, a classificação, o Arrascaeta faz o gol e agrupa todo mundo e depois chama o Sampaoli. E aí eu não sei o que isso quer dizer. Eu não sei se isso quer dizer que, enfim, eles apagaram tudo que aconteceu, se eles confiam no projeto, se eles querem dar uma sobrevida pro cara, se eles querem esperar até a final, porque esses jogadores, eles comandam muita coisa no Flamengo, né? Então eu não sei até que ponto isso foi para desmentir as informações, para desmentir o clima ruim. O fato é que o Flamengo está em mais uma final e tem chance de ganhar. Acho que o São Paulo entra muito forte, tá? Especialmente pela forma como eliminou o Corinthians. Mas isso é um papo para um vídeo mais para frente, até porque no futebol as coisas mudam muito, né? Como é que vai estar o Flamengo, como é que vai estar o São Paulo daqui um mês praticamente quando acontecer a decisão. Mas nesse momento o São Paulo está muito fortalecido. E o Flamengo ainda a gente não sabe. Venceu o Grêmio por conta de uma vantagem muito grande estabelecida e porque é mais time, né? E acabou ganhando por 1-0, um placar mínimo, mas ganhou. O Flamengo está na final, vai encarar o São Paulo de Dorival Júnior, vejam só. E o Grêmio termina o sonho do Hexa da Copa do Brasil, mas de verdade, chegando até uma semifinal no primeiro ano, voltando para a Série A, para a elite do futebol brasileiro, e ainda assim está lá no G4 do brasileiro, acho que o saldo é positivo. É que hoje é dia de lamber as feridas, entender o que aconteceu na eliminação, apesar dele ter feito um bom jogo, na minha opinião, é fato que o Suárez está devendo, né? Eu não posso achar normal um atacante, um centroavante como ele, com os números dele, com a história dele, com o currículo dele, não marcar tanto tempo, né? Já são 7 jogos sem marcar, mais de um mês sem balançar a rede, embora super participativo em outros lances, entendo isso, mas ele é o Suárez, né? Ele não é qualquer centroavante. Então é óbvio que a gente tem que cobrar dele, ele tem aí até o final do ano para nos entregar alguma coisa dentro do Campeonato Brasileiro. E de resto, que o Grêmio recupere, né, esses jogadores e o Renato entenda, né, como moldar esse time aí para a reta final, pensando em 2024. O Grêmio chegando numa Libertadores em 2024, aí eu acho que você pega uma base de um time que foi totalmente reformulado e aí sim faça contratações pontuais, talvez até um grande nome, né, saindo o Suárez, como o próprio presidente Alberto Guerra citou, e aí a gente pense num 2024, aí sim, para brigar por títulos contra os grandes, porque nesse ano o Grêmio mostrou que é possível. Chegou no seu limite, mas mostrou que é possível sim, com alguns ajustes, poder brigar por algo maior. O que vocês acharam do jogo, do confronto, da eliminação, da classificação? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!